Voltei. Desculpa, gente. Não tava público. Então... Bom, acho que tá rolando aqui. Eu tava falando dessa situação que foi evidenciada muito mais nessa lua cheia, né? Em Virgem. E justamente o coronavírus, ele veio chegando num período em que Mercúrio estava retrógrado, em Peixes. E Mercúrio, ele é o mensageiro. Peixes, ele, entre outras coisas, ele rege o vírus. Então, ele veio trazendo esse ser invisível, esse ser que a gente não consegue capturar, justamente nesse período que Mercúrio estava retrógrado e Netuno conjunto, Sol conjunto, deixando tudo muito mais evidente. Desculpa, gente, eu tive que cortar porque não estava público, mas vamos seguir a conversa. Tá. E como eu estava falando antes, né, dessa lua cheia em Virgem, que foi um período de ápice, quando a gente precisou, quando a gente começou a sentir mais mundialmente que havia algo que não era simplesmente um alarde. E se a gente for recapitular que Marte, Saturno, Plutão e Júpiter estão em Capricórnio, Capricórnio é um signo do elemento terra, ele é um signo cauteloso. Capricórnio, ele não vai agir quando ele não sabe direito para onde vai dar, ele vai calcular direito. Então, pensando em que a gente está vivendo um momento de pandemia, e justamente a orientação foi para ficarmos em casa, para nos resguardarmos, começaram a haver orientações de realmente proteger de uma maneira cautelosa. E é isso, o Plutão em Capricórnio, ele veio para realmente... ele é o ceifador. Ele chega e ele elimina aquilo que não serve mais. E a sensação que dá em termos astrológicos é que realmente existe esse evento, né, esse fenômeno que está acontecendo, ele vem trazer um novo. E o Plutão, ele veio realmente destruindo, ele vem e executa. Ele vem executar, ele é o mensageiro da morte. Que a gente pode pensar numa morte física, uma morte de um mundo, e no caso de Capricórnio, morte de estruturas que já estão gastas. Porque principalmente o que a gente está observando agora é que justamente as instituições, elas estão paralisadas. Escolas, o próprio Estado está sem saber direito o que fazer. Todas as instituições, elas estão sendo colocadas de pausa. E esse é justo, a gente pode ver o limite de Saturno, e a sensação que eu tenho é como se fosse essa última semana, a gente teve uma prévia do que vai ser esse Saturno em Aquário, porque o Saturno, ele é o planeta que justamente ele vem botar o freio, ele vem falar, não é por aí, você está sendo... ele vem trazer uma maturidade, ele vem trazer um limite, mas é um limite para que se possa... viver melhor por mais tempo. E veio justamente trazendo esse limite nas instituições, se a gente for pensar que nesse mundo capitalista, né, que a gente vive, houveram vários alardes sobre a situação ambiental e de maneira nenhuma foi cogitado parar, né? Era o que estava sendo anunciado que era necessário para que a Terra pudesse ter a chance de se regenerar. E o capital não... Né, essa regência antiga que ainda está operando no mundo, mas que a gente está vendo a falência dela, a gente está observando justamente a falência de uma operação que não vai mais ser sustentável. Veio justamente no
pico quando Marte chega, o Marte ele é a energia que realmente age. Então, Plutão e Saturno estavam trazendo essa tensão já faz uns 3 anos, tanto na vida pessoal das pessoas quanto nas instituições. Mundos estavam sendo destruídos, estruturas estavam sendo revistas. Júpiter chega amplificando tudo, porque o Júpiter ele é uma lente de aumento. E ele chegou em dezembro para essa galera, assim, e ele começou a colocar tudo em maior evidência, começou a aumentar tudo. E justamente quando Plutão fica numa conjunção exata a Saturno, em janeiro, acho que foi dia 12 de janeiro, é quando a gente tem o primeiro caso de morte do coronavírus. Então, isso é só para a gente fazer um exemplo prático desse conhecimento que é até um pouco abstrato e não dá para a gente falar exatamente para onde isso vai. Mas isso é algo que a gente pode reconhecer que as estruturas estão mudando e está sendo anunciada a era de Saturno em Aquário. E o que é Aquário? Aquário é o coletivo. Aquário são as redes. Se a gente for pensar que desde que a maioria das pessoas tiveram que voltar para suas casas, todo mundo está usando mais internet. Então, desde essa rede virtual, que Saturno vai vir trazer uma nova operação, como que isso deve ser usado nas nossas vidas, mas também essa rede do coletivo, a gente sair mais do nosso umbigo, das minhas coisas, né? Porque para somar, para temperar tudo isso, a gente está vivendo Urano em Touro. Touro é um signo de terra também, e é um signo que gosta muito das coisas estáveis. E é um signo que tem muito a ver com a posse, de uma certa maneira, aquilo que é meu. Touro não gosta de mudança. Touro tem muito a ver com os nossos hábitos também. E Urano em Touro entrou ano passado, 2018, enfim. Urano é esse planeta, ele é um gangster, ele chega e traz a grande mudança, ele traz a rebeldia, ele traz o que é inusitado. E ele tá vindo quebrar os nossos padrões. Então, por exemplo, nessa situação mundial que a gente tem que não se tocar, não se dar beijinho aqui, né, para quem é de Portugal e do Brasil, não se cumprimentar com a mão, não dar abraço, isso é uma mudança de hábitos que está sendo pedida. E como a gente pode se flexibilizar num momento atípico, porque somos pessoas que temos as nossas vidas e de repente estamos numa situação atípica mundial. Qual é a nossa capacidade de desenvolver uma flexibilidade para atravessar esse momento? E justamente atravessar um momento de contemplação, porque é um momento de menos certezas, principalmente até ontem, porque a gente estava num momento que o Sol estava em Peixes, então foi um momento que o medo ficou muito maior, foi um momento que, por outro lado, se a gente for pensar que Peixes e Netuno, eles podem trazer esse medo, essa confusão, mas eles também trazem a possibilidade da compaixão. Eles trazem a possibilidade de se sentir conectados, inclusive assim, sem estar fisicamente um com o outro. É a sensação do amor, estamos todos juntos. E enfatizado pelo nódulo norte em Câncer, em Caranguejo, né? Nódulo norte, ele, na astrologia, ele funciona como se fosse uma dica de como a gente deve se orientar. E o nódulo norte em Câncer, se a gente for pensar que o Câncer, ele pede justamente que a gente busque como a gente vai se nutrir, como a gente vai se proteger, como a gente vai voltar para a nossa casa, justamente, e se dar a nutrição que a gente precisa, e se dar o apoio que a gente precisa, enquanto família humana, enquanto lugar de pertencimento humano, para além da minha individualidade, né? E hoje é um dia muito importante, porque a gente vai começar a ver essa energia mudar. Hoje o Sol entrou em Áries, em Carneiro, né? Aqui em Portugal.
é um novo ano astrológico. Então a gente, de alguma maneira, hoje a gente vai começar a sentir uma alteração da energia da própria estação aqui no hemisfério norte. A gente vai começar a perceber o dia ficar mais longo, vai começar a florescer mais a natureza. E esse momento de Ariana é um momento de coragem. Feliz ano novo astrológico! É um momento de coragem. Então, se até ontem a gente estava com um astral de mais medo, de mais cautela, a partir de hoje a gente vai começar a sentir uma necessidade de ser mais assertivo, de tomar atitudes. A gente não estava com uma energia de fogo até então, e nem de ar, né? Tava muita água e muita terra juntos formam uma lama. Podem formar uma estrutura, mas pode ser uma lama não confiável, né? E agora a gente vai ter essa energia de fogo, que na terça-feira, dia 24, a gente vai ter uma lua nova em Áries, que vai quadrar com esse nódulo norte, então vai pedir muito que a gente tenha atitudes precisas e assertivas e que a gente haja com maior coragem. É o momento de lutar. A gente vai começar a lutar mais. E é um momento que provavelmente a gente vai começar a ver mais liderança. Porque Áries, ele é um líder, ele vai de cabeça para as coisas. Ele executa. Ele é o guerreiro, né, no zodíaco. Então, provavelmente, a gente vai começar a observar quais vão ser essas atitudes para realmente começar a resolver essa situação. Não que a coisa vai se resolver em uma semana, porque é um trânsito, as transformações mundiais não acontecem dessa forma. Mas para somar essa mudança de energia, domingo, dia 21, a gente vai ter domingo? É amanhã, né? Dia 21 a gente vai ter Saturno ingressando Aquário. E Aquário é um signo de ar e tem a ver com a nossa capacidade também de se comunicar. Então, assim, a gente vai começar a desenvolver maneiras mais eficientes de uma maneira da nossa comunicação e como a gente trabalha em rede. E, ao mesmo tempo, o que tudo isso está trazendo é a questão das fronteiras. O que são essas fronteiras? O que são as... tá todo mundo fechando as fronteiras, né? Os países... E, ao mesmo tempo, essas fronteiras, elas não são tão eficientes. Então, isso é uma das questões que estão sendo levantadas com esse momento astrológico, é como a gente se protege, mas, ao mesmo tempo, qual é a nossa ineficiência de se defender daquilo que é invisível e que vem nos pedir, literalmente, um recolhimento para a gente rever os nossos valores, porque Touro tem a ver com valores. Urano em Touro está trazendo uma alteração nos valores. Júpiter em Capricórnio está pedindo que a gente tenha estruturas mais eficientes, estruturas mais generosas. Plutão em Capricórnio está ceifando tudo que a estrutura gasta, que não serve mais. Então, a indicação seria, deixa o mundo antigo ir, sabe? Deixa o que não está nos servindo mais ir. E, ao mesmo tempo, como a gente consegue atravessar essa mudança com tranquilidade, sem medo? Que isso a gente vai começar a sentir essa alteração com a nova energia ariana, que pode tanto trazer essa coragem maior, quanto a gente pode ver também as pessoas começarem a lutar, né? Então, podem ser ou lutar entre si, pensando nessa questão mundial, como os líderes vão escolher agir, pode ser de uma maneira mais bélica. Porém, é uma energia muito bem-vinda de atitude, de coragem, de enfrentamento da situação e de instinto. Áries é um signo que é muito instintivo, ele é reativo. Então, vai tirar a gente de uma certa inércia, de uma certa gosma, que estava pedindo até um certo silêncio. Semana passada, a minha sensação era de silêncio total, era uma sensação de resguarde.
E agora eu sinto realmente essa energia de vamos agir, vamos descobrir maneiras mais eficientes de nos cuidar. A gente precisa cuidar um dos outros, pensando nesse nódulo norte em Câncer. E a gente está assistindo a economia, tudo que tem a ver com Capricórnio, né? São as estruturas econômicas, vai mudar. O sistema financeiro vai mudar, a política vai mudar. A gente achava que a gente nunca ia assistir a crise do capitalismo na nossa era, a gente está assistindo. As coisas têm que mudar. E pensando que Saturno vai entrar em Aquário, tem muito a ver com a ressonância, qual é a nossa frequência. Então, nesse sentido, internet tem a ver com frequência também, né? Mas não só, como é que a gente se conecta com as pessoas de uma maneira, mesmo sem estando materialmente com a pessoa. Como é que a gente se conecta com o mundo inteiro e usa esse recolhimento não só de uma maneira do meu egoísmo privado, mas como eu posso ajudar as redes, como eu posso criar, que é, por exemplo, essa iniciativa da quarentena, eu acho que é um exemplo muito eficiente, que traz tanto um amparo para essa classe artística que ficou desamparada, e não só, para as pessoas poderem usufruir dessa troca humana, que o nódulo norte câncer vem trazer isso pra gente. A gente precisa trocar, a gente é uma grande família. E é importante essa nutrição, não só do corpo, da saúde, mas da alma, do coração, dos afetos, de uma maneira verdadeira, não de uma maneira tão rígida, que é o que a gente está vendo com Plutão em Capricórnio. Tudo que for rígido vai ser eliminado para o bem ou para o mal. O sofrimento também vem muito da nossa resistência, né? Então, como a gente consegue atravessar isso com maior flexibilidade e conexão? Não sei se eu tenho mais tempo, acho que eu tenho, né? Porque tem os horários, tem o próximo evento, né? Então, mas enfim, das minhas anotações, acho que eu consegui falar tudo de uma maneira muito rápida e fast. Mas resumindo, é isso. O que é sustentável nesse novo mundo? E muita calma, não se identificar com medo. É um momento de sintonia, é um momento de autocuidado. O Aquário vem trazer muito esses recursos de cuidado que não são ortodoxos. Então, tudo que tem a ver com um autocuidado mais holístico vai ser muito bem-vindo nesse momento. Então, é um momento de realmente a gente quebrar as nossas tradições, de uma certa maneira, de como a gente vê o mundo, de como a gente vê as patologias, de como a gente vê o cuidado, de como a gente vê o amor. E isso vai começar a ter uma nova operação. Tudo que for mais... Tudo que for mais holístico é muito bem-vindo em termos de autocuidado. Então, realmente, é o momento de recorrer aos terapeutas, recorrer a informações que conseguem ver a vida de uma maneira mais conectada e não fragmentada. Tudo que for fragmentado vai ser muito insuficiente nesse momento. Então, dessa forma, a gente vê que é um momento realmente assim, dos grandes curandeiros, né, da Terra entrarem em ação e ajudarem a população. E de uma maneira que a gente vai perceber que a gente está conectado mesmo na distância. E isso é uma quebra de paradigma, que é outra coisa que a gente está observando com Saturno, toda essa galera, né? Saturno, Júpiter, Plutão, Marte em Capricórnio, é quebra de paradigma radical. Realmente assim, os ossos, eles têm que ter mais cálcio, eles têm que ter uma sustentação mais verdadeira e não uma sustentação falsa. Então, tudo que estava gasto realmente vai ser eliminado nesse momento. E é um momento de extremos, a gente está com Júpiter operando, né, em tudo isso, que deixa tudo muito extremo. Então, como é que a gente consegue encontrar esse eixo de volta com mais paciência? Porque Capricórnio, ele pede paciência, ele pede cautela, ele pede amadurecimento. E
Só que agora, com essa energia ariana, a gente vai começar a sentir um tempero mais equilibrado. E vamos ver como é que isso vai... Quais vão ser as notícias na próxima semana. Eu acredito que vai haver bastante mudança, a gente vai ter mais clareza, eu acredito. Só que Saturno vai estar em Aquário até começo de julho. Então, realmente, é um processo que vai demorar alguns meses, eu acredito. Não que essa situação extrema seja todos esses meses. Eu acredito que semana que vem algumas revelações importantes vão começar a esclarecer. Mas é um processo que a gente vai mudar a maneira de operar no coletivo, sem dúvida. E é isso, né, também. O Aquário, ele traz o inusitado, ele traz as epidemias. Literalmente, Aquário, ele traz as alergias, as coisas que a gente não consegue identificar, as doenças que a gente não consegue saber qual é a cura. Então, nesse sentido, é um momento de muito autocuidado e, assim, um cuidado holístico, um cuidado geral, não é um cuidado fragmentado. A gente vai ter que ver a saúde de uma maneira mais inteira também. Inclusive a saúde incluindo o espírito, incluindo como a gente está em comunidade. Porque o que é mais evidente nisso tudo é isso. O planeta Terra não aguentava mais, né? Pera, só um minuto. Ah, tá bem. É que eu tô aqui falando com o pessoal do festival porque tem a questão do próximo evento, então, mas eu tenho ainda uns minutinhos. Perdi minha linha de raciocínio aqui. Então, mas voltando um pouquinho para essa coisa do Plutão em Capricórnio, que ele vem destruir as velhas ordens, as velhas estruturas, ele vem também para trazer uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de cura. Porque se a gente for pensar o que o Plutão traz, é uma força profunda a partir da destruição. Plutão é um planeta muito temido, porque ele não negocia. Ele simplesmente ele vai executar e ele vai trazer, se a gente não tá afinado, um dos métodos dele pode ser pela dor. Porque o Plutão, ele traz o fim. Ele traz, se a gente for pensar no arquétipo da Fênix, né? Que ela morre e das próprias cinzas ela renasce com um novo corpo, completamente purificado. Então, Plutão, ele vem trazer, de uma perspectiva maior, né? Como se a gente olhasse de cima, ele vem trazer uma purificação dessas estruturas corruptas, dessas estruturas egoístas. Desculpa, só ver o que... Um segundo. Ai, caramba. Dessas estruturas corruptas, né? Então, isso vai ser completamente purificado nesse período. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Já deu o meu tempo. Ai, que pena, parece que não rolou o público, mas enfim. Quero agradecer a todo mundo que veio e, enfim, a gente vai continuando essa conversa astrológica, acompanhando juntos esses fenômenos mundiais, planetários. Uma coisa importante para falar é que tudo isso só nos coloca também nesse lugar também menos centralizado, né? Que a gente é só parte, a gente não é o centro do mundo. O ser humano é só mais uma coisa, entendeu? É só mais uma coisa dentro desse lugar total. Então eu vou fazer mais vídeos, tá bom? A gente faz mais encontros desse, que agora tem uma programação que vai seguir no festival. Obrigada para todo mundo que veio. Então, até já, obrigada.